mais um episódio do nosso videocast do Surfing Sem Fim com Lu Adamo, nossa coach mulher aqui do Surfing Sem Fim. Seja bem-vinda, obrigada. E menina, é isso, não é a primeira, mas assim, estávamos falando isso em off, é uma das poucas, porque somos em menos quantidade no kite ainda, apesar da gente já ter invadido, mas coach é mais difícil ainda de você achar uma coach mulher, né? Eu acho assim, esportes radicais de forma geral tem menos mulheres, né? Porque eu sempre falo pro pessoal, olha só, quando você era criança, você era estimulada a jogar bola desde quando você tinha 2 anos de idade, andar de skate, sair, pedalar. Então não é natural que a mulher não tenha tanta essa iniciativa. Só que a gente vai crescendo, o mundo tá mudando, a gente tá vendo as coisas acontecendo e aí, por que não? Por que não? E temos vontade, né? Algumas em especial têm muita vontade dos esportes radicais. E é isso, o esporte radical não é só para homem, também é para mulher. E o kite, ele tem muito assim, quem vai procurar saber de kite já fica meio receoso, porque tem muitas coisas falando de ser radical, tal. Mas assim, como todo esporte radical, a gente tem os procedimentos de segurança, tudo que você faz para reduzir ao máximo o possível risco, né? E você, inclusive, é freak nisso, né, Lu? Porque aqui na praia, ela fica olhando todo mundo na água. Ai, que legal, tá quebrando. Ai, nossa, que perigo. Ah, porque não sei, tá uma ventaca. Isso aqui tem que fazer assim, assado. Você tem muito isso o tempo inteiro, né? Eu sou até chata. Às vezes eu tenho que me desligar, virar de costas, pra não ficar olhando. Mas assim, é isso. E é um dos trabalhos, né? É muito olhar de coach, eu acho, mesmo. Eu tenho esse apelo, né, de ser da segurança e tudo mais, que eu sou, acho que, a única mulher que insiste muito nisso nas redes sociais, né? Porque, assim, claro, a gente sabe que na praia todo instrutor tem, né, um protocolo a seguir dos procedimentos de segurança na hora que está ensinando o aluno. Só que, Cris, é tanta informação que a gente recebe quando está aprendendo, não é verdade? Você nem consegue concatenar direito. Então, e aí o que é o ideal? É você, todo ano, que você se aperfeiçoa mais um pouquinho, pega mais as manhas, vai lá e faz um cursinho de segurança. Curso de segurança não é só um autorresgate, não é só ir lá, ejetar, fazer o barquinho e sair. Nossa, eu preciso. Então, isso já é excelente. Se eu tivesse falado antes, a gente tinha feito Tem um curso online, gente, além de tudo. Então, o que é esse contexto? Aí o povo fala curso online, né? Louca, kite Não, online. mas para quem já veleja, já faz toda a diferença. Exatamente isso. Então, o que acontece? A gente reforça conceitos, né? Desde a direção do vento, prós e contras de cada um dos tipos de direções do vento e tudo mais, o que isso influencia no seu velejo seguro, né? E aí a gente vai fazendo, analisa material, né? Faz essa releitura aí dos riscos na praia, tal, e aí chega de fato nos procedimentos de segurança. Sim. O que é que você tem que fazer para evitar maiores problemas, desde a montagem do seu material, né, a análise de risco do local, e com esses é legal que se você entende realmente tudo, você veleja em qualquer lugar do mundo. E minimiza muito seus riscos também. E de terceiros, porque você também tem responsabilidade de quem tá aqui, ó, na praia, tomando um sol tranquilo, entendeu? Exatamente. Isso a gente também tem responsabilidade. E isso você leva muito pro Surfing Sem Fim, porque já que é a tua digital, essa história da segurança, né? Como é que é ser coach no Surfing Sem Fim, especialmente? É muito legal a gente juntar as duas paixões. Eu, quando comecei a fazer kite, comecei mesmo, mal aula eu tinha feito, porque na minha primeira aula eu me machuquei, mas depois eu retomei. E aí eu vi as pessoas passando assim, tal, e eu fiquei meio... Inclusive, uma das primeiras pessoas que eu vi passando de kite mochilinha foi o André Pena. Nossa, André Pena, um beijo, querido. Já é personagem do nosso videocast. É isso. E aí, um ídolo, né? Já uma referência. Aí eu vejo, onde você tá indo? Ah, tô indo, sei lá. Não sei pra onde eu tô indo. Como assim? Ele vai pra qualquer lugar de boa. Como assim? Eu quero isso pra minha vida, né? Eu quero isso pra minha vida. Me deslocar de kite, pelo amor de Deus. E foi assim, Cris, eu aprendi em 2014, 2015 eu já fiz a primeira vez geriatins. E 2016 eu já estava trabalhando na rota. Olha. Né? Então, Cumbuco, eu faço há 8 anos Cumbuco Atins.
É uma senhora rota, claro que parando, né, gente? Claro Mas que assim, parando, é a primeira sim. rota que a gente considera aqui no Ceará e a Teens é a última lá do Maranhão. Então é a rota das São emoções 3 todinha. estados, né? É Ceará, Piauí e Maranhão. E aí, é claro que o ideal é a gente escolher os melhores trechos, não precisa fazer tudo, mas se quiser fazer tudo dá também. E a segurança vem nesse ponto, por quê? Você conhecendo, como eu já passo muitas vezes por ano e eu pego eu e capitães, todo mundo Claro. que costuma trabalhar com downwind, né? Por que é importante você ter um guia, uma pessoa que conhece bem o trecho? Porque a gente sabe, metro por metro, o que tem para acontecer. É maré baixa, é maré alta, é swell, é meia maré, É boca de rio, rio, é delta, tudo. Então, é toco. chegando lá, Teens, aquele Não é? festival, né? Então, assim, É curral. curral. É pedra. Como é que passa no curral? Na Taíba maré lá. seca. Minha irmã. São muitos obstáculos. E aí, se você mete as caras, vai sozinho ou vai sem uma orientação, né? Você tá se submetendo a um certo risco. Se você já tem um briefing bem feito, né? Se o seu capitão ou sua capitã faz um briefing bem feito, te explica direitinho tudo que vai acontecer, você consegue curtir muito mais. Com certeza. Né? E a coisa mais satisfatória que eu ouço é: nossa, quando eu tava passando naquele lugar, eu lembrei de você falando tanto que ia ser lindo. Nossa, tava do jeitinho que você falou. Conseguiu contemplar, porque tava seguro. Tava seguro, exatamente. Então, eu acho que é isso. Juntei as paixões, né? E assim, eu também trabalho na rota há essa quantidade de tempo e sempre tive o Surf Sem Fim como uma referência, né? Todas as pessoas que sempre trabalhavam lá, Jalila, né? Beijão. Jalila, que foi a primeira coach mulher, eu acho, do Surf Sem Fim. Sim, Jalila é referência, a gente se encontrava nos caminhos, assim, né? E aí, então, assim, sempre admirei demais, né? E fazer parte do time agora é um super, super privilégio, uma super honra. Muito obrigada. Sendo mulher, porque o Surf Sem Fim é legal que ele tem pilares muito interessantes, que é o da sustentabilidade, que é muito importante, a gente sabe. E não é bater numa tecla, insistir, é muito importante mesmo. E essa história do nativar também, de empregar os nativos e também coaches mulheres, então sempre quebrando paradigmas, assim, o Surf Sem Fim, né, de certa forma. Isso é muito importante, né, pra gente no esporte, pra gente que tá aí dia a dia e vê a luta que é, ainda mais sendo mulher, no meio de radicalismos e tal, a gente, nossa, é mais gratificante ainda. Pois é, como é que começou a tua história com o velejo, assim, Lua Adamo, novinha? Eu comecei a velejar com 30 e poucos, não tão novinha assim. Como é que é a tua história? Tu é da onde, esse sotaque? Como é que começou tudo? Eu sou nascida no interior de São Paulo, na terra do peão de boiadeiro, Barretos. Né? Minha família é toda de lá, pai, mãe, tudo. E meus pais se mudaram muito novinhos para Brasília. Então fui criada em Brasília e tudo. E lá, mais ou menos em 2010, eu fui morar na Austrália. Chegando na Austrália, eu morava no litoral oeste da Austrália, onde tinha pôr do sol na água e kites. E aí aquilo ficou na minha cabeça, foi a primeira vez. Eu tinha um amigo que praticava e ele me colocou um kitezinho trainer na mão, sabe? Eu falei, vixe, não levo jeito pra isso, né? Mas você já fazia radicais, assim, ou nada? Não, nada, não fazia nada. Aí eu sempre tive vontade de surfar, mas assim, morando em Brasília, Cris, né? Difícil. Na Lago Paranoá, lá. Né? Até as coisas do Lago Paranoá são mais recentes do que quando eu morava lá. E aí, veja bem, 2010 na Austrália. 2012 eu já estava de volta no Brasil e fui para Jericoacoara. Pronto. Jericoacoara, pôr do sol, o kite passando, eu falei, pronto, encontrei meu lugar. Encontrei de novo? De novo. Essa paisagem? Encontrei. Agora é aqui. Aí comprei um terreno e rapidamente, em menos de um ano, eu já estava construindo pousada e já estava organizando minha mudança. Olha. Foi um período de mudança de vida, né? Eu tinha 30 anos também e comecei a trabalhar. Então, montei minha pousada, comecei a trabalhar com a pousada e só em 2014 que eu fui começar a velejar de fato. Né? Então, foi meio que um planejamento geral, mas sem planejar. Coisas da vida. Muita vontade envolvida ali muita. sempre. E é isso, na minha vida, as coisas vão acontecendo. Sabe? É difícil, porque veja bem, para uma criança de, sei lá, 7, 8 anos de idade, você vai perguntar, você quer ser o que quando você crescer? Quando era lá em 1990, não tinha nem kite, mulher. A gente é 40 a mais, inclusive a gente é campeã de TT Race, foi mal, brasileira. Campeã e vice-campeã master brasileira, estamos no ranking.
Respeita a nossa história, amigos. Diretamente de Ribeirão Preto e de Porto Alegre. Não tem praia lá, valeu, mas tem lagoa, tem várias outras paradas. Tem o lago. Brasília tem o lago, enfim, mas isso não importa. Acho que quando a gente quer, né? Não importa. Aí eu fui morar no Rio e também descobri o kite, enfim. Não, e o que tem de mulher 40 mais aprendendo? Não é, porque é um esporte muito maravilhoso pra gente. E eu acho que é uma idade que a gente também acorda e fala, tô nem aí pra nada, eu quero agora realizar sonhos, né? Exato. Eu quero fazer o que me dá na telha e sem dever nada pra ninguém. A maioria já tá com os filhos criados. Sim, já tá mais sossegada. O meu tá com 15, por exemplo. É um universo muito delicioso também de se conviver, já é ele né? que tá contigo. Exatamente. As pessoas são muito legais. Nossa, é demais. E quando você chega na maturidade, você quer mais curtir isso, né? Com certeza. E cada vez mais. E é isso. Quero saber quando é que vai ter uma rota contigo. A gente tem que combinar, né? Que a gente só fica nessa. Aí ela me vê na água e fala assim, você tá na hora de saltar. E eu louca pra começar a saltar. Eu preciso de um coach, né, meu bem? Temos que combinar. Não é isso? Vamos combinar. Já sabe Maravilha, onde é que eu tô. Maravilha. E é isso, só pra finalizar, assim, aquela coisa do o que é o velejar pra você, né, Lu? Que a gente já falou tanto de mudança de vida, de sentido, de propósito. Eu imagino que vá muito por esse caminho, essa história do velejo. Né? Tudo bem que a mudança de vida aconteceu por causa do pôr do sol e daquela imagem, mas eu imagino que quando o velejo entrou na tua vida, mudou ainda mais, né? Toda a concepção de tudo que é vida e sentido da vida e etc e tal. É, assim, em resumo, eu sou hoje a louca da família. Eu também. Sempre não tem a doidinha? Ah, aquela doidinha que largou tudo e foi embora. Pronto, acho que se explica muito. Aquela que é feliz ali, né? Muito feliz. Muito feliz, gente. O kite, o esporte, contato com o mar. Meu pai brincava no começo assim, eu nem gosto mais muito do mar. Eu, por quê, pai? Roubou a minha filha. Ai, gente. Mas o mar, esse contato com o mar, com a natureza, com o dia a dia, entender como a natureza interage e o que cada dia após dia mexe com a nossa vida também, sabe? Reparar na lua. O tempo das coisas. Reparar, você sabe, curtir. tudo é só isso. Tempo para ação, tempo para contemplação. E você, no kite, você é obrigada a sentir tudo isso fluindo junto com você. Senão, não vai. E você leva isso pra vida muito. Total. E tendo 40 a mais, então é melhor ainda levar isso pra vida. Aí você tem essa compreensão, assim, e abraça isso com muito mais verdade, sabe? Verdade. É isso. Ai, que lindo, gente. Fiquei arrepiada. Bora velejar, então. Obrigada, minha flor.